Olá, pessoal. Projeto Papo de Coração, da Clínica Coração Vivo. Estamos fazendo uma série de vídeos sobre questões que são muito recorrentes no consultório, seja do cardiologista, da nutricionista, também vão ter psicólogo, o nosso grupo lá da clínica. E a gente vem com o maior prazer aí falar para vocês alguns temas que são muito importantes. Então, hoje, Papo de Coração, Bárbara Danelon, nossa nutricionista. Bárbara, uma pergunta que tem aparecido e todo dia a gente fala sobre ela qual seria a melhor opção de óleo para cozinhar? Seria o óleo vegetal, banha, o azeite? O que você recomenda? Qual seria o melhor óleo para a cozinha? Realmente uma pergunta muito frequente, doutor Bruno. A gente precisa, acho que, diferenciar um pouco os tipos de gordura para que as pessoas entendam melhor, né? Então, a gente tem dois principais tipos de gorduras. Então, as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. As gorduras saturadas, elas são provenientes dos animais. Então, a banha de porco, a manteiga, a gordura da carne dos animais, elas são fontes de gordura saturada. E a gente sabe, através das evidências científicas, que a gordura saturada influencia bastante sobre a saúde cardiovascular. Então, compromete o colesterol, aumenta o LDL colesterol, que é o que a gente chama de colesterol ruim, né? Então, a banho de porco, dentro dessas três opções de óleos vegetais, azeite e a banha de porco, seria a opção que a gente menos recomenda. O óleo de coco também entra dentro, ele é um óleo vegetal, né, que é proveniente do coco, mas ele é bem rico em gordura saturada, então também não é uma gordura que a gente recomenda para utilizar na hora do preparo dos alimentos. E essa gordura saturada, é legal a gente falar, para vocês entenderem, que ela tem uma capacidade maior de entrar dentro das artérias, né? Elas conseguem fazer com que o colesterol, elas pioram a qualidade do colesterol. Então, o colesterol é uma partícula de gordura. Então, como a Bárbara, né, tá falando, ela piora o comportamento dessa partícula de LDL, por exemplo, que é o colesterol ruim. O colesterol ruim, ele fica pequeno, ele fica denso, ele começa a entrar dentro das artérias e aí ele gera um processo ali inflamatório que vai formar uma placa de gordura, né, Bárbara? Exatamente, é uma gordura mais inflamatória, né? E isso acaba prejudicando a saúde das artérias. E em contrapartida, a gente tem as gorduras insaturadas, que são provenientes dos óleos vegetais. Então, o óleo de oliva, óleo de girassol, de canola, de soja, né? Só que eles têm composições de gorduras insaturadas diferentes. Então, assim, quais são melhores de se utilizar? O azeite de oliva tem a composição, tem uma gordura que a gente chama de gordura monoinsaturada. E os óleos de girassol, canola, milho, soja são as gorduras poliinsaturadas. Ambas são superiores quando a gente compara com a gordura saturada, que é o que o Dr. Bruno acabou de explicar. O interessante é fazer o rodízio desses óleos. Então, se você utiliza o azeite na salada, se você utiliza no preparo de alguns alimentos, você pode utilizar os óleos vegetais na hora de fazer a refoga. Mas o mais importante disso tudo é atentar às quantidades. Então, é importante fazer as refogas com uma pequena quantidade de óleo ou de azeite, seja o que você escolher para o preparo dos seus alimentos. Legal. E nos pacientes, né, que já têm doença cardíaca, isso é muito importante a quantidade, porque fizemos outros vídeos, inclusive falamos até sobre azeite de oliva. Se você exceder na quantidade, por exemplo, do azeite de oliva, você pode aumentar, sim, por exemplo, o triglicérides, porque ele é calórico. E eu falo para os pacientes, Bárbara, que o triglicérides, ele é um elemento tóxico no metabolismo das gorduras, né? Então, quando o triglicérides ele aumenta muito, mesmo que o colesterol esteja normal, ele piora a qualidade desses colesteróis e eles vão ficar mais agressivos ou mais inflamatórios, vai formar mais placa de gordura. Então, eu acho que assim, para a gente dar uma resumida, acho que o azeite de oliva, ele aí sai ganhando, né? Sim, em termos de composição. Os outros óleos vegetais a gente fala que são insaturados ou poliinsaturados, eles vêm na sequência. E aqui o óleo de coco fica uma advertência, o óleo de coco ele não é um óleo saudável para utilização, né, no dia a dia. Ele tem algumas características que transformam ele muito parecido com o óleo que vai saturar, com o óleo saturado, né? Exatamente. Então, tem um estudo que eu achei interessante, que fizeram, se não me engano, acho que foi até na Unicamp,
e que eles conseguiram identificar que no óleo de coco tem algumas características, alguns ácidos muito parecidos com o que você encontra na banha de porco. Na banha de porco, Né? exatamente. E aí ele fica mais agressivo. Então, óleos vegetais, azeite de oliva, ele sai ganhando e a banha, né, de porco, tem que tomar muito cuidado, principalmente com a quantidade, porque ele pode Uhum, saturar e pode formar placa de gordura mais facilmente. exatamente. Gente, esse papo foi muito legal hoje, espero que vocês tenham gostado. Aproveita.